O Bode Expiatório, por René Girardi. A tradução é de Ivo Storniolo, editora Paulus, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro e caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Link também para o PayPal. Ou ainda para a lista de desejos da Amazon, para que você faça como a nossa amiga Sabrina, que nos comprou esta obra que leio agora. Muito obrigada, Sabrina, minha querida menina. E também há o link para o Seja Membro. Tornando-se membro, você também contribui para o crescimento e manutenção do que aqui acontece. As assinaturas são mensais e começam a R$ 1,99 apenas ao mês, caso isso meu trabalho valha, não é mesmo? E eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, pois tudo isso é de graça, não é mesmo? Então, muito obrigada a todos pela presença e que podem contribuir de alguma forma. Muito obrigada mesmo. E a quem não contribui, não pode, não quer, não gosta, muito obrigada também por estar passando por aqui e me ouvindo de qualquer jeito. Obrigada. Vamos para a leitura, não é mesmo? Seguimos para o capítulo 6. Meus caros, eu peço de antemão desculpas porque há palavras aqui e nomes que eu não sei qual é a pronúncia correta. Eu sempre falo, não sei a pronúncia, etc. Muitas vezes eu procuro sabê-lo, dou um Google na pronúncia. Contudo, lerei aqui este capítulo de tal maneira que eu aportuguesarei nomes e palavras. Ok? Muito obrigada pela compreensão de todos. Então, capítulo 6. Ases, Courói e Titãs. Acabo de comentar um mito privado de assassínio coletivo, mas essa privação não o torna muito favorável, parece-me, aos adversários de minha causa. E isso apenas para começar. Como não dei muitos exemplos até aqui e me reprovam, não sem motivo, de não os dar de modo suficiente, vou multiplicá-los e escolher todos eles entre os mitos ou as variantes míticas, por outro lado inumeráveis, que evitam de modo visível, quase caricatural, definir como qualidade de assassínio coletivo uma cena de fato central, na qual vemos sem esforço que ela requer tal definição. É sempre a mesma configuração que representa esta cena. Os assassinos em círculo ao redor da sua vítima, mas, em sentido evidente, ela substitui significações muito variadas e que têm apenas uma coisa em comum, ou seja, que elas não significam o próprio assassínio coletivo. Meu segundo exemplo pertence à mitologia escandinava. Baldir é o melhor de todos os deuses, isento de todo defeito, rico de virtudes de todo tipo, incapaz de violência. Sonhos inquietantes o advertem de que uma ameaça de morte pesa sobre ele. Ele comunica sua angústia aos Ases, seus companheiros, que decidem pedir salvaguarda para Baldir contra todo perigo. Para obter esse resultado, Frigg, sua mãe, diz, abre aspas, faz jurar em todos os seres animados e inanimados, fogo, água, metais, pedras, terra, madeira, doenças, quadrúpedes, aves, serpentes, que não irão fazer mal a ele. Assim garantido, em praça pública, Baldir se diverte com os Ases em um jogo espantoso. Eles lançam sobre ele projéteis, dão-lhe golpes de espada e nada o fere. Fecha aspas. O resumo que acabo de citar é o de Georges Dumézil, em Mito e Epopeia. Concebemos sem esforço que o eminente exegeta qualifique de espantoso o jogo ao qual os Ases se entregam. Para esse mesmo jogo divino, pouco mais tarde ele utiliza dois outros epítetos, espetacular e simulado. Desse modo, ele desperta nossa curiosidade, mas nada faz para satisfazê-la. O que pode provocar nosso espanto diante de tal espetáculo em um mito? Trata-se de uma cena excepcional ou, ao contrário, de uma cena muito habitual, até banal, mas provida de uma significação não habitual? O jogo, com efeito, parece simulado, mas não ousaríamos chamá-lo assim, se ele não deixasse transparecer algo mais além de si mesmo, outra cena que geralmente não é de modo algum dissimulada
e forçosamente muito conhecida de todos os mitólogos, embora eles jamais lhe deem importância, embora jamais a mencionem, ao menos de modo direto. Sugerindo que o jogo dos ases é simulado, sem explicar o que ele tem em mente, podemos dizer que Dumézil aqui fala desta cena, mas de modo indireto. Trata-se certamente do assassínio coletivo. Se Baldir não fosse invulnerável, ele não sobreviveria, é claro, ao tratamento que os ases lhe infligem. O acontecimento que o Deus teme e que todos os ases temem com ele se produziria. Baldir pereceria em um assassínio coletivo, vítima como outras tantas divindades. O mito de Baldir não se distinguiria em nada dos inumeráveis mitos cujo drama central consiste em um assassínio coletivo. Longe de nos proporcionar algo de verdadeiramente original e inesperado, o espetáculo deste mito nos espanta. Seu jogo nos parece simulado, porque ele se assemelha como duas gotas d'água à representação mais corrente, a mais repetida de toda a mitologia: o assassínio coletivo. A convenção de um Baldir invulnerável simplesmente transformou a representação do assassínio em um jogo inofensivo. Trata-se aqui de mera coincidência? De semelhança fortuita? A sequência nos mostra que não é nada disso. Para compreender que o mito encerra forçosamente relações estreitas com os mitos providos de um assassínio coletivo, é preciso ir até o fim e constatar que o jogo dos ases, em princípio inofensivo, tem finalmente as mesmas consequências caso se desenvolvesse realmente. Baldir cai ferido de morte por um dos deuses que se comportam, conforme as aparências, como se tivessem a intenção de matá-lo, mas cujo mito pretende que não é nada disso, por razões que talvez não seja impossível revelar. O que então aconteceu? Para percebê-lo, continuemos nossa leitura de mito e epopeia. Há um deus, ou melhor, um demônio, Loki, o trickster, o traquinas, o enganador da mitologia escandinava, que não participa do jogo simulado e que procura perturbá-lo. Fiel às suas fontes, Dumézil escreve: o espetáculo desagradou a Loki. Em todos os espectadores, o linchamento simulado de Baldir suscita fortes reações. Em Loki, o desprazer, o espanto em Dumézil. E é pela falta de Loki, seguramente é sempre pela falta de Loki, que o linchamento simulado de Baldir, o jogo comportado dos excelentes ases, acarreta, afinal de contas, as mesmas consequências, caso se tratasse de verdadeiro linchamento. Abre aspas. O trickster escandinavo se disfarça de mulher e vai perguntar a Frigg se o juramento universal de não fazer mal a Baldir não comporta nenhuma exceção, e fica sabendo de Frigg que um broto novo de madeira chamado Mistiltein, broto de agárico, lhe parecera tão novo que ela não lhe havia pedido que prestasse juramento. Loki o toma. E depois de voltar ao lugar sagrado onde se desenrola o linchamento, ele o entrega ao irmão cego de Baldir, Hor, que se abstivera até então de bater em seu irmão, porque não podia vê-lo. Mas Loki guia a sua mão até a vítima, que morre assassinada por um simples broto de agárico. Fecha aspas. A perfídia de Loki, em suma, anula o efeito das medidas tomadas pelos deuses para proteger Baldir de qualquer violência. Por que esse mito toma um caminho tão bizarro e enviesado para chegar ao mesmo resultado quase que 1000 outros mitos? A morte violenta de um deus ferido por outros deuses, seus companheiros todos unidos contra ele. Como se trata de um resultado muito comum, por que não tomar o caminho mais comum para atingi-lo? A única resposta verossímil e até concebível, parece-me, é que a versão do mito analisada por nós não é a primeira. Ela deve se basear em versões mais antigas que tornavam Baldir a vítima do assassínio coletivo mais banal, o mais clássico. Ela deve ser obra de pessoas que não toleram a representação tradicional desse assassínio
porque ele torna todos os deuses, com exceção da vítima, verdadeiros criminosos. O panteão original não se distingue de um vulgar bando de assassinos, e os fiéis, em certo sentido, não querem mais isso. Mas não tem outro. E, em 1000 outros sentidos, a ele se apegam. Estão apaixonadamente ligados às suas representações religiosas. Querem, ao mesmo tempo, conservar tais representações e suprimir, ou melhor, mudá-las profundamente, pois querem eliminar o estereótipo essencial da perseguição, o assassínio coletivo. É o esforço para reconciliar estes dois imperativos que deve levar a mitos tão curiosamente constituídos como o mito de Baldir. A solução consiste em afirmar que os ancestrais viram bem o que havia para ver na epifania primordial, mas que a interpretaram mal. Ingênuos e bárbaros como eram, não compreenderam a sutileza do que aconteceu. Acreditaram que nela havia um assassínio coletivo. Caíram na armadilha que lhes armara o demoníaco Loki, o único verdadeiro assassino e, além disso, enganador. Loki torna-se o receptáculo único da violência pouco antes repartida igualmente entre todos os linchadores e que se torna francamente perversa ao se concentrar sobre um só indivíduo. Apenas a reputação de Loki é sacrificada, em suma, para a reabilitação de todos os outros deuses. A escolha de Loki tem algo de paradoxal, se é verdade, segundo me parece, que Loki é o único de todos os deuses, na cena original, que não participa do linchamento. Parece que é preciso supor uma manipulação do mito, em detrimento moral de um só Deus em troca do benefício para todos os outros. A vontade de justificar os assassinos originais é traída ainda em diversos índices suplementares pelo modo estranho como se desenvolve a efetiva entrega à morte de Baldir. Todos os detalhes da questão são visivelmente destinados a tornar tão nula quanto possível a responsabilidade daquele que mais se arrisca a passar por um criminoso, pois é por sua mão, ele é, por outro lado, designado como o assassino da mão, Hand Bunny, que Baldir morre. Em um assassínio em princípio coletivo, todos os participantes não são igualmente culpados. Se for possível identificar, como é o caso aqui, aquele que desferiu o golpe fatal, sua responsabilidade será incomparavelmente maior. O mito irá, portanto, duplicar esforços para inocentar Hor, pela única razão visível de que é ele quem dá o golpe e é o mais culpado de todos. É bem mais difícil desculpá-lo do que todos os outros deuses reunidos. Basta admitir tal intenção para ver claramente, sem nenhuma exceção, todos os detalhes do assassínio. Para começar, Hor é cego. Ele se abstivera até então de bater em seu irmão porque não podia vê-lo. Para atingir o irmão, é preciso guiá-lo pela mão até o alvo, e é Loki, certamente, que vai lhe prestar esse serviço. Hor não tem nenhuma razão de pensar que seu golpe poderia matar Baldir. Como os outros deuses, ele crê que o irmão é invulnerável a todas as armas, a todos os projéteis imagináveis. E, para assegurar isso ainda mais, se possível, o objeto que Loki lhe põe nas mãos é o mais leve de todos, muito insignificante para que sua metamorfose em arma fatal pareça verossímil. Até o irmão mais preocupado com o bem-estar e a segurança de seu irmão não poderia prever as consequências terríveis da sua conduta, caso agisse como Hor. Para inocentar este último, em suma, o mito empilha desculpa sobre desculpa. Em vez da negação simples, que passa como suficiente no caso dos outros deuses, a responsabilidade de Hor é objeto de pelo menos 3 negações sucessivas. E é Loki, cada vez, que contribui para a operação. 3 vezes culpado, em suma, pelo assassínio do qual permanece tecnicamente inocente, Loki manipula cinicamente o infeliz Hor, ele sim, 3 vezes inocente, do assassínio do qual é apenas tecnicamente culpado. Quem quer demasiadamente provar, não prova nada. Acontece com o mito de Baldir o mesmo que com essas desculpas imprudentemente multiplicadas pelas pessoas que têm algo a ser perdoado. Elas não percebem que uma só desculpa medíocre vale mais do que muitas, todas elas excelentes,
Quando se procura enganar o público, é preciso evitar deixar que ele entenda isso, ou seja, que se procura enganá-lo. É sempre o desejo de demasiadamente bem dissimular que revela a dissimulação. É sempre o desejo de demasiadamente bem dissimular que revela a dissimulação. Este desejo se torna tanto mais visível que faz desaparecer ao redor dele tudo aquilo que poderia nos distrair, levando-nos imediatamente à coisa dissimulada. Nada é mais próprio para provocar suspeitas do que os fatores de irresponsabilidade bizarramente empilhados sobre a cabeça do verdadeiro culpado. É possível, como vemos, dar do mito de Baldir uma leitura que explica sem exceção todos os detalhes do mito a partir de um princípio único, o mais econômico e o mais simples que existe. Mas isso é possível apenas quando vamos em busca desse princípio, ou seja, no assassínio coletivo real, pelo menos na repugnância reveladora que a sua representação inspira. O mito está visivelmente obcecado e todo determinado por esta representação, que, todavia, não aparece em nenhum lugar nos temas que ele nos propõe. Não há nenhuma razão válida de fugir da representação do assassínio coletivo, pois o assassínio coletivo não desempenha nenhum papel na mitologia. Também não é menos impressionante constatar que o mito de Baldir absolutamente não leva em conta o dogma contemporâneo. Ele não se preocupa absolutamente com o estruturalismo. Penso que é bom deixar que os mitos falem, sobretudo se as coisas que têm a dizer contradizem nossas ideias recebidas. É preciso mostrar agora que o mito de Baldir não constitui uma coisa aberrante, uma exceção única na mitologia. Encontramos coisas análogas não em todo lugar, mas em certo número de tradições importantes, por vezes muito próximas daquilo que acabamos de ver, pela intenção provável e muito diferentes pela solução adotada, o conteúdo temático da versão que chegou até nós, para não reforçar a ideia de que deve existir na evolução desses sistemas um estágio de elaboração e de adaptação caracterizado pelo apagamento da significação assassínio coletivo. Essa vontade de apagar é muito espetacular, pois ela se justapõe geralmente a um conservadorismo religioso, preocupado em preservar a integridade ou quase de representações anteriores cujo objeto só pode ser o próprio assassínio coletivo. Toma a seguir um segundo exemplo, desta vez tirado da mitologia grega. Trata-se do nascimento de Zeus. O deus Crono devora todos os seus filhos. Está à procura do mais novo, Zeus, que sua mãe Réia lhe subtraiu. Bravos guerreiros, os Kouroi, escondem o bebê, postando-se em círculo ao redor dele. Aterrorizado, o pequeno Zeus lança gritos que poderiam revelar a seu pai o lugar onde ele se encontra. Para cobrir a sua voz e enganar o ogro devorador, os Kouroi entrechocam as suas armas, comportando-se de modo tão ruidoso e ameaçador quanto possível. Quanto mais o bebê tem medo, mais seus gritos se tornam agudos, e mais os Kouroi, para protegê-lo, devem se comportar de modo a aumentar ainda mais esse medo. Parecem tão mais terrificantes em suma, quanto na realidade, mais asseguradores e mais eficazes protetores. Diríamos que se postaram em círculo ao redor do menino para colocá-lo à morte. Na verdade, é para lhe salvar a vida que se comportam dessa maneira. Uma vez mais, a violência coletiva está ausente deste mito. Mas ela não está ausente do mesmo modo que 1000 outras coisas igualmente ausentes, as quais este mito não faz imaginar. Ela está ausente dele de modo análogo, mas não idêntico àquela que acabo de analisar no mito de Baldir. Ao redor do menino Zeus, é claro, temos a configuração e o comportamento característicos do assassínio coletivo que os Kouroi nos relembram. O que se pode imaginar de diferente diante desses gritos selvagens e dessas armas circularmente brandidas em direção de um ser sem defesa? Caso se tratasse de um espetáculo sem palavras, de um quadro vivo, não hesitaríamos em dar-lhe o sentido que o mito lhe recusa a dar. Assim como o jogo simulado dos Ases ou o suicídio dos Aztecas, a mímica dos Kouroi e a reação apavorada do menino
se assemelham o mais possível do drama que, estatisticamente, domina a mitologia mundial. Mas este mito, como o de Baldir, nos assegura que tal semelhança é ilusória. Diríamos que aí já encontramos a antropologia contemporânea. Para abolir a significação violenta da cena, um e outro mito conferem ao grupo dos assassinos um papel de protetores, mas a semelhança para aí. No mito escandinavo, o assassínio coletivo, apresentado como não real, tem as mesmas consequências que se fosse real. No mito grego, ele não tem nenhuma consequência. A dignidade de Zeus é incompatível com a sua morte nas mãos do Kourói. Aqui também suponho que deve existir uma versão mais primitiva desse mito que comportava um assassínio coletivo. Uma metamorfose o privou desse assassínio sem modificar ou modificando o menos possível as representações que o significavam. O problema é o mesmo, mas a solução grega é, ao mesmo tempo, mais elegante e radical que a solução escandinava. Ela consegue dar uma significação protetora à cena do próprio linchamento, ao círculo que os linchadores formam ao redor da sua vítima. O mito escandinavo não tinha outro recurso, como vimos, que apresentar como puramente lúdico um comportamento que até os observadores refratários à problemática do assassínio coletivo reconheciam que deve ser simulado, ou, em outras palavras, que ele deve possuir outro sentido. As duas soluções são muito originais para que um dos dois mitos tenha influenciado o outro. Trata-se de dois pensamentos religiosos que perseguem não exatamente o mesmo fim, mas dois fins muito análogos, em um estágio análogo de sua evolução. Diante desse gênero de coisas, não é preciso hesitar, evidentemente, em reabilitar a ideia de uma evolução da mitologia, ou melhor, como veremos, a de revoluções sucessivas, por outro lado reservadas, repito, a um pequeno número de tradições religiosas. Como o mito de Baldir, o dos Kourói deve provir de intérpretes sinceramente persuadidos de que receberam sua tradição mitológica sob forma alterada. O assassínio coletivo lhes parece demasiado escandaloso para ser autêntico e não creem falsificar seus textos quando reinterpretam a seu modo a cena que o comportava. Aí também é a transmissão que parece deficiente. Em vez de relatar fielmente a tradição que tinha recebido, os ancestrais tiveram de corrompê-la por serem incapazes de entendê-la. Também a violência, outrora repartida entre todos os assassinos, é lançada sobre um só Deus, Crono, que por causa dessa transferência torna-se propriamente monstruoso. Este gênero de caricatura não se encontra, de modo geral, nos mitos em que figura a representação do assassínio coletivo. Certa partilha do bem e do mal se realiza. O dualismo moral surge em conjunção com o apagamento da violência coletiva. O fato de que o mal seja lançado sobre um deus da geração precedente, na mitologia olímpica, reflete, sem dúvida, a concepção negativa que uma nova sensibilidade religiosa tem a respeito da representação que ela transforma. Acabo de fazer do mito de Zeus e dos Kourói uma leitura inteiramente fundada sobre uma ausência, a do assassínio coletivo. Tratei a ausência do assassínio como se tratasse de um dado certo, embora ele permaneça forçosamente especulativo, mais especulativo do que no caso de Baldir, porque, diversamente de Baldir, Zeus é poupado e as consequências do assassínio não estão presentes. Ainda que reforçada pela semelhança dos dois mitos, minha interpretação do mito grego é menos forte, sem dúvida, do que a do mito escandinavo. Para melhorá-la, seria necessário descobrir, na vizinhança de nosso mito, um segundo mito que se lhe assemelhasse o mais possível, mas que dele diferisse no sentido de que não teria sido apagado o assassínio coletivo do Filho Divino. Ele deveria ter deixado subsistir na plenitude do sentido original a cena habilmente transfigurada no mito dos Kourói. As probabilidades de que tal transfiguração seja real e que minha interpretação seja exata seriam com isso aumentadas. É pedir muito? De modo nenhum.
Há na mitologia grega um mito perfeitamente homólogo ao dos Kouroi, apenas com uma exceção. A violência coletiva nele figura e é sobre um menino divino que ela é exercida. Ela também possui o sentido que está visivelmente ausente entre os Kouroi. Julguem vocês mesmos. Para atrair o pequeno Dioniso em seu círculo, os titãs agitam uma espécie de argolas. Seduzido por esses objetos brilhantes, o menino aproxima-se deles e o círculo monstruoso se fecha sobre ele. Os titãs, todos juntos, assassinam Dioniso. Depois disso, eles o cozinham e o devoram. Zeus, pai de Dioniso, fulmina os titãs e ressuscita o seu filho. Dos Kouroi aos titãs, a maioria das significações se inverte. Protetor entre os titãs, o pai é destrutivo e canibal entre os Kouroi. Destrutiva e canibal entre os titãs, a coletividade é protetora entre os Kouroi. Nos dois mitos, os objetos são agitados diante do menino. Inofensivos na aparência, mas na realidade mortais entre os titãs, eles são mortais na aparência, mas na realidade inofensivos entre os Kouroi. A mitologia é um jogo de transformações. Foi Lévi-Strauss quem verdadeiramente o mostrou, e sua contribuição é preciosa. Mas a etnologia imagina, erradamente, parece-me, que a passagem pode sempre se fazer em não importa qual sentido. Tudo se situa sobre o mesmo plano. Nada de essencial é ganho ou perdido. A flecha do tempo não existe. Aqui vemos claramente a insuficiência desta concepção. Nossos dois mitos são de fato a transformação um do outro, como acabo de demonstrar. Depois de embaralhar suas cartas, o prestidigitador as abre uma segunda vez em uma ordem diferente. De início temos a impressão de que elas continuam todas aí, mas estariam de fato? Se olharmos melhor, veremos que na realidade falta sempre uma, e é sempre a mesma: a representação do assassínio coletivo. Tudo o que acontece, por outro lado, está subordinado a este desaparecimento. E apenas ver a combinatória significa ver tão somente o que não é essencial. É, por outro lado, impossível vê-lo até o fim se não compreendermos a qual desígnio secreto ele responde. A análise estruturalista repousa sobre o princípio único da oposição binária diferenciada. Este princípio não permite descobrir na mitologia a importância extrema de todos contra um da violência coletiva. O estruturalismo venela apenas uma oposição entre outras e arremete à lei comum. Não atribui nenhuma significação particular à representação da violência quando ela está presente, e mais ainda quando não está presente. Seu instrumento de análise é demasiado rudimentar para compreender aquilo que se perde no decorrer de uma transformação como aquela que acabo de descobrir. Se o prestidigitador embaralha longamente as cartas e as abre em uma ordem diferente, é para impedir que pensemos naquela que ele fez desaparecer, e é para fazer esquecer este desaparecimento caso a tivéssemos notado. Com nossos estruturalistas, o prestidigitador mitológico e religioso dispõe de um público muito bom. Como nossos mitólogos notariam a maquiagem de uma cena que eles montaram para não ver quando ela fura os olhos deles? Descobrir o desaparecimento do assassínio coletivo na passagem do mito dos titãs para os dos Kouroi é compreender que esse gênero de transformação só pode se efetuar em um sentido, aquele que acabo de indicar. O assassínio coletivo pode certamente desaparecer da mitologia. Todavia, uma vez desaparecido, é muito evidente que ele não pode reaparecer. Ele não vai ressurgir todo armado de uma pura combinatória, como Minerva surgindo da cabeça de Zeus. Uma vez que um mito passou da forma de titãs para a forma de Baldir, ou para a forma dos Kouroi, a volta à forma anterior jamais se produz. Ela é inconcebível. Em outras palavras, há uma história da mitologia.
posso reconhecer este fato sem recair nas velhas ilusões do historicismo. É de uma análise puramente textual e estrutural que brota a necessidade de etapas históricas, ou, se preferirmos, diacrônicas. A mitologia apaga o assassínio coletivo, mas não o reinventa, porque, com toda evidência, ela jamais o inventou. Tudo isso não visa de modo algum sugerir que o mito dos Kouroi procede do mito dos titãs, que ele é a transformação daquele mito e não de outro. Há suficientes assassínios coletivos, um pouco por todo lugar na mitologia, para que tenhamos necessidade de algum deles em particular. Olhando melhor o mito dos titãs, por outro lado, percebemos que ele corresponde a uma visão religiosa não muito diferente, talvez, da do mito de Zeus. E, mesmo que tenha mantido a representação do assassínio coletivo, esse mito também deve ter sido objeto de certa manipulação. Encontramos nele, com efeito, sempre em proveito de Zeus, a mesma partilha do bem e do mal, como no mito dos Kouroi. A violência coletiva permanece, mas ela é declarada má, assim como o canibalismo. Como no mito dos Kouroi, a violência é lançada sobre uma geração mitológica mais antiga, ou seja, sobre um sistema religioso doravante percebido como selvagem ou primitivo. Diante do mito dos titãs, os meninos e os seres ingênuos experimentam um sentimento de horror, uma espécie de recuo. Nossos etnólogos atuais diriam que eles se deixam dominar pela afetividade. Eu próprio recaio, afirmam, em uma etnologia afetiva, inteiramente entregue à incoerência sentimental. Assim como os romancistas realistas em 1850, nossas ciências do homem veem na frieza desumana e na impassibilidade o estado de espírito mais próprio para a aquisição do saber mais científico. A exatidão matemática das ciências ditas duras suscita uma admiração que frequentemente faz assumir de modo literal a metáfora da dureza. A pesquisa desempenha então sentimentos que ela não pode afastar sem perigo, pois eles desempenham um papel essencial no próprio objeto que ela estuda, neste caso, o texto mitológico. Mesmo que uma separação completa pudesse ser mantida entre a análise das estruturas e a afetividade, não haveria interesse em mantê-la. Para atingir o segredo das transformações mitológicas em nossos dois exemplos, é preciso levar em conta sentimentos que a etnologia despreza. Fingir falsa dureza para não parecer desarmado é privarmos-nos, na realidade, de nossas melhores armas. Nossos verdadeiros triunfos sobre a mitologia nada têm a ver com esta falsa impassibilidade. Eles remontam a uma época em que a ciência, sem consciência, não existia. E são a obra anônima daqueles que foram os primeiros a se levantar contra a caça às bruxas e criticar as representações persecutórias das multidões intolerantes. Mesmo sob o aspecto de uma leitura puramente formal e de tudo aquilo que acontece para constituir o ponto forte da escola atual, não podemos chegar a resultados satisfatórios sem levar em conta tanto o assassínio coletivo quando ele está presente como quando ele não está, do mal-estar que motiva seu desaparecimento. É ao redor de sua ausência que todas as representações se organizam. Se não quisermos ver esse mal-estar, jamais poderemos detectar até mesmo os aspectos estritamente combinatórios e transformacionais das relações entre certos mitos.